Começa agora A Caminho da Luz. Olá! Você acredita em céu? Inferno? Sabe o que é isso? Já leu as obras básicas da doutrina dos espíritos? Quem está conosco no programa de hoje para conversar sobre o livro O Céu e o Inferno, Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Uma satisfação, Ana, estar aqui com você. Geraldo, existe céu e inferno? Existe, mas numa concepção que a gente precisa entender, não aquela numa abordagem que é uma absolvição absoluta mesmo, ou uma condenação eterna. O céu e o inferno existem como estados conscienciais ou sentimentais, emocionais, porque no fundo vão revelar a intimidade de cada um de nós. Essa é a grande revelação que a obra O Céu e o Inferno, que neste ano agora de 2015, comemora 150 anos de existência. É um livro que integra o chamado Pentateuco Kardeciano, as 5 obras básicas da doutrina espírita. Foi escrita por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, e provavelmente é um dos livros, assim, digamos, menos conhecido, Ana, assim, menos lido. E a oportunidade que a gente tem é exatamente divulgar o livro por conta do seu conteúdo. Então aborda a questão do céu, do inferno, trazendo até as visões do paganismo, as visões teológicas, a questão da abordagem da igreja sobre o entendimento. Fala também, quando trata de céu, fala de anjos, quando trata de inferno, fala de demônios, Afinal de contas, quem são esses seres? E a doutrina espírita deixa muito claro que, na verdade, todos nós temos a potencialidade da evolução, do amor, do bem, de encontrarmos a felicidade plena como consequência de um esforço próprio, uma luta constante que a gente exercita. Então, o bem, o mal, o céu, o inferno, a luz e a sombra, são essas dicotomias que habitam os escaninhos da nossa mente, que percorrem os refolhos do nosso coração. E a gente precisa estar trabalhando isso constantemente, porque quem de nós não é influenciado ora para o bem, ora para o mal? E Emmanuel deixa muito claro, quando vai explicar algumas partes do livro Céu e Inferno, na obra que estuda a codificação, e aqui no caso notadamente quando fala da justiça divina, esta obra Justiça Divina de Emmanuel, vai falar que quando nós partimos para o outro lado da vida, que continuamos vivos porque somos imortais, a gente vai encontrar do outro lado as consequências naturais do que nós fizemos durante a nossa existência na vida física. Então nada mais é do que uma consequência. Não é uma questão de punição, de condenação, ou simplesmente um privilégio porque Deus nos achou bonito ou gosta mais de um do que de outro. Isso não existe. Deus é justo, mas é soberanamente bom, misericordioso. Então Ele não quer a condenação de nenhum de seus filhos. Ele quer, de fato, a remissão, que todos nós sejamos livres e felizes, mas por uma construção própria de cada um de nós. Então Emmanuel fala que nós estaremos no plano espiritual envolvidos no psiquismo de uma ambiência espiritual que nós mesmos criamos ao longo da nossa trajetória. Não é um passe de mágica, a morte que vai nos libertar do que nós alimentamos ao longo da trajetória aqui na Terra. Então as doenças do corpo físico que nós temos aqui na Terra, nós carregamos para o plano espiritual? Olha, a questão das enfermidades que a gente toma como uma coisa ruim, uma coisa negativa, pelo contrário, a doença que a gente às vezes é submetido é uma forma de prova, e muitas vezes é uma prova que tem vinculação com o passado de faltas, que nós cometemos erros no passado. Então a gente é submetido a uma expiação como uma maneira de nos libertarmos. Então é como se a gente tivesse uma dívida e a gente precisa pagar aquela conta. A enfermidade bate à nossa porta como essa necessidade de limpeza, de purgação. É uma bênção que Deus nos concede. Então não é um mal, pelo contrário, é uma oportunidade da nossa melhoria espiritual.
Quando a gente renasce, retornando a uma nova existência física, no processo da reencarnação, evidentemente nós trazemos do passado as nossas necessidades. E no planejamento reencarnatório, quando nós temos condições de fazer esse planejamento junto com os amigos espirituais mais bem preparados, a gente acaba escolhendo determinadas provas em decorrência das nossas necessidades. E aí entra o contexto das enfermidades. Então o que acontece? O perispírito, que é o corpo espiritual, ele traz, ele registra tudo o que acaba acontecendo por ação nossa, da nossa vontade, que somos o próprio espírito, e que seja coisa boa ou ruim. Ele funciona como se fosse uma espécie de HD, não é? Ele ali registra tudo. E naturalmente, se nós temos uma necessidade, por exemplo, diante de um erro que nós cometemos, aí a programação espiritual para que a gente venha com uma determinada limitação, ou uma determinada fase da vida a gente venha enfrentar um problema de saúde, porque isso, de certa forma, está marcado no perispírito, e há necessidade de se fazer uma espécie de higienização. Então, o perispírito registrou aquilo, porque o espírito que sentiu tudo aquilo impregnou o perispírito, que é o seu corpo espiritual. Quando a gente renasce, a gente traz aquela necessidade. Aquilo se manifesta no corpo físico, para que exatamente a gente possa, na intimidade, ter uma higienização espiritual. E aí temos o corpo espiritual também devidamente higienizado, se assim podemos nos expressar. E talvez se lêssemos ou estudássemos mais a obra O Céu e o Inferno, entenderíamos questões como essa. Sem dúvida, porque Allan Kardec, na sua sabedoria, ele divide o livro em duas partes. A primeira parte é uma espécie, assim, digamos, doutrinária, de conteúdo mesmo filosófico, em que ele vai trazer essas explicações, né, sobre o futuro, o porvir, o nada, né, que alguns acreditam que a gente morre e acaba, não sobra nada, né, a ideia é materialista. Alguns acreditam que a gente, morrendo, a gente vai ser absorvido, como se fosse uma gota no oceano, né, a teoria da absorção no todo universal. Perderíamos a nossa individualidade. Se a gente fizer um paralelo entre uma concepção e outra, do nada e da absorção no todo universal, praticamente o resultado é o mesmo, né? E a consequência é, se a gente morre, acabou, ou se a gente não acabou, mas perde individualidade, nós deixamos de ser quem não somos. Qual é o sentido? E a concepção, que é a questão do céu, do inferno, do purgatório, né, que é mais tradicional, em que se a gente vai ser, né, abençoado e vai ser salvo, ou a gente vai ser condenado eternamente. Aí tem toda aquela figura mitológica, né, tem a visão do paganismo, e depois também do inferno cristão, que foi bem requintado, né, com as caldeiras, com o diabo com o tridente, aquela coisa toda, né? E também a concepção intermediária de um purgatório, para dar uma amenizada, né? E tem uma concepção, por exemplo, que a gente morre e vai ficar num sono aguardando um julgamento, e a concepção que nós admitimos, que é a concepção espírita, de que na verdade do outro lado a gente tem a consequência das nossas próprias ações, o resultado que nós fizemos ou deixamos de fazer. Nada impune, mas também nós temos a aplicação da justiça divina ao longo do tempo. Aí ele vai tratar do céu, do inferno, dos anjos, dos demônios, da comunicabilidade dos espíritos, da proibição que Moisés realizou. Isso tudo na primeira parte do livro. Quando ele entra na segunda parte, ele tem um primeiro capítulo que é extraordinário, é sobre o passamento. Um verdadeiro tratado sobre a morte e como bem se preparar para a morte durante a nossa existência física. E aí ele faz uma série, na sequência dos capítulos, uma série de evocações de espíritos em diversas situações. E uma dessas situações são os espíritos em expiações terrestres, que são as mais diversas, de sofrimento, de enfrentamento de provas, as dificuldades, os obstáculos, as enfermidades. Então a gente vê que as enfermidades estão num contexto de um planejamento, de uma programação também espiritual, para a necessidade de melhoria do espírito. Emmanuel diz que a dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Eu gosto muito de citar essa frase, porque está lá no livrinho, bem fininho, mas muito significativo. É o livro psicografado pelo Chico, né, ditado pelo Espírito Emmanuel, chama-se Material de Construção. E ele coloca essa frase significativa, porque quando a gente sente dor, quando a dor bate à nossa porta, é uma necessidade que a gente tem de dar uma pausa.
É uma conversa com Deus. A nossa intimidade é um recolhimento, não tem como fugir. Porque o corpo mesmo estabelece um limite e a gente não tem como sair por aí, continuar num ritmo às vezes até alucinado, deslocado, que poderia nos levar a consequências muito mais graves. Então bate uma enfermidade para a gente, olha, nós temos aqui que repensar. E é tão interessante que você associando a enfermidade à possível morte que virá mais cedo ou mais tarde, processo natural pelo qual todos nós passamos, de acordo com a programação existente, ou fruto da nossa vontade, porque às vezes a gente antecipa, não é? A gente fica assim, observando como acontecem coisas preciosas. O tempo todo, pessoas que nos antecipam nesse retorno à verdadeira vida, né, à pátria espiritual, que estão tão próximas. Amigos, familiares, parentes, companheiros de jornada, colegas de trabalho, e de repente a gente fica refletindo o verdadeiro significado da vida, qual é? Porque a morte chega e ela de repente não marca a hora para nós. E há 2 pontos a serem levantados aí. Aqueles que fazem a passagem estão preparados para ela, e aqueles que ficam? Pois é. É uma questão muito séria, porque o livro Céu e Inferno, ele vem dar todo um conteúdo fundamental para a gente, independentemente de crença, não precisa ser espírita, não precisa nem ser cristão, mas é ter uma abordagem assim, de um bem viver, para a gente se preparar adequadamente, porque a morte, ela acaba chegando assim, meio que surpreendentemente para nós. Porque quando você tem toda uma preparação ao longo de uma existência, ou você passa por um processo longo de enfermidade e, no caso, vai se preparando gradativamente para essa despedida, entendendo-a como natural, fica mais fácil. Agora, quando é algo para o qual a gente não se preparou, como via de regra acaba acontecendo, né, na nossa realidade ainda, porque a gente não dá assim uma atenção para isso. De um modo geral, a gente está muito preocupado, né, com tantas coisas, ansiedade para lá, correria para cá, né, somos muito assim atarefados, fazemos 1001 coisas ao mesmo tempo e nos esquecemos do que é essencial. Quando a morte bate à porta do vizinho, né, está muito próxima de nós, a gente vai sendo chamado a atenção. E é bom que isso aconteça, porque a gente precisa se preparar. Não é? Deus utiliza esses recursos, porque pode nos chamar a qualquer momento e a gente ser pego de surpresa. Como André Luiz coloca, a maior surpresa que ele encontrou depois da morte foi se defrontar com a própria vida. Ele se viu vivo e ele não esperava isso, né? E ainda mais, enfrentar a si mesmo, né? Como se olhando diante de um espelho. Essa é a nossa realidade, nós vamos nos enfrentar assim. E lembro-me de uma curiosidade assim mediúnica, uma reunião em que apareceu um parente meu, né? Um tio, o irmão mais novo da minha mãe, e ele dá um recado, uma coisa curiosíssima assim pra gente, né? E ele diz assim, olha, eu fui permitido estar aqui, porque eu estranhei muito isso, né? Ele não tinha assim propriamente a questão, por exemplo, de um conhecimento. E quando ele vai colocar o recado para nós, ele diz exatamente assim: vocês têm a oportunidade de conhecer essa realidade enquanto vocês estão aí. Eu não dei atenção a isso, não me preparei, e agora estou tendo a oportunidade do lado de cá, mas vocês estão aí ainda. Só falta uma coisa, é vocês sentirem isso que vocês estão estudando e, mais do que isso, viverem a mensagem. Então ele deixou um recado muito claro, que ele me tocou muito quando foi, isso era uma quarta-feira à noite, no domingo seguinte, um companheiro de grupo acabou tendo um infarto, acompanhado de um efizema, ficou durante 30 dias na UTI. Hoje se recupera em casa, né? Mas você vê a questão da nossa preparação, que é uma necessidade fundamental, e a gente muitas vezes não dá atenção a isso. Mas, Geraldo, o livro é um verdadeiro código penal. Aí tem os seus atenuantes e os seus agravantes. Isso não significa que
essa mania que todos nós espíritas temos de que nós vamos dar uma passadinha pelo umbral é verdadeira, não é? Olha, Ana, é boa pergunta, porque a gente às vezes quer ter essa esperança, né? Nós estamos estudando, estamos procurando, né, num esforço assim, colocar essas informações em prática no cotidiano da nossa vida, e a gente, nós não vamos passar pelo umbral então. Eu diria o seguinte, de uma visão esperançosa, de que nós devemos fazer o máximo possível para minimizar o nosso tempo de umbral. Quiçá não passar por lá se tivermos esse merecimento. Mas quando a gente faz uma avaliação assim, verdadeira, íntima mesmo, a gente reconhecendo as nossas dificuldades, a gente vê que tem muita coisa a ser trabalhada. Allan Kardec trata no Livro dos Espíritos, trata aqui também no Céu e Inferno, quando fala do passamento, ele fala da perturbação. A perturbação é um estado post-mortem natural, ou seja, após a nossa morte física, no processo da desencarnação, é natural que a gente passe por um estado meio de torpor, de perturbação, né, a necessidade de um repouso para digamos assim, até uma adequação ao mundo espiritual. É como se a gente estivesse renascendo lá. Então, assim, quando a gente reencarna, a gente tem um trabalho todo de preparação. Quando retorna à verdadeira pátria, você também tem que, né, como é que é esse ambiente novo, ou que eu já conheço, mas que eu não, né, havia me esquecido, agora estou retomando. Então, eu preciso desse tempo, né? Aí a perturbação, ela é mais ou menos longa, a depender do apego, né, do espírito à própria vida física, se ele já está mais, digamos, em condições, se ele já está mais desprendido, enfim. Mas é uma perturbação, como o próprio, né, Livro dos Espíritos coloca aí, o Céu e o Inferno, uma coisa natural. Então a gente vai passar por essa perturbação, mais ou menos longa. Estar ou não no umbral também não é uma questão de você se deslocar para um ambiente físico. É uma questão de como você vai trabalhar intimamente nas suas emoções, no seu psiquismo, né, na sua mente, tudo o que você aprendeu e o que você viveu, tudo o que você sentiu, tudo o que falou. Então essa questão dos valores vai ser realmente trazida à tona e a gente vai ter que fazer uma avaliação. Acho que esse é o momento realmente assim da gente poder se dizer, nós estamos ou não preparados. E vamos ter que ter um pouquinho de paciência para conosco também, porque a gente sabe já algumas coisas, mas a gente ainda vive poucas coisas. Aí, Ana, para completar, a questão do Código Penal da Vida Futura, que é o capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno. Quem tiver interesse, a obra está aqui, é muito interessante para a nossa leitura, para o nosso estudo. É uma obra que a gente tem que revisitar o tempo todo. E o capítulo 7 aqui da primeira parte trata exatamente do Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos, é a idade do Cristo, né, que foi tomada aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Estudar esse Código Penal da Vida Futura, tomando os seus preceitos, os seus artigos para a vida presente. Porque a gente tem a oportunidade de ler e de estudar isso aqui para agora e não vai esperar acontecer, né, do outro lado da vida o que a gente poderia viver. A gente se prepara bem adequadamente aqui para amenizar ou até se libertar completamente de determinados sofrimentos que podem se tornar desnecessários a depender de como a gente vai conduzir a nossa existência. Então, o Código Penal da Vida Futura, ele tem uma abordagem muito interessante para dizer que nós somos imortais. Começa por aí, a gente não morre. E o homem recebe as consequências das suas ações. Então, a aplicação da lei de causa e efeito no Código Penal da Vida Futura é uma realidade. Não tem como fugir. Mas não entender isso como uma coisa que vai nos condenar. Pelo contrário, a gente tem que usar isso a nosso favor. Eu sabendo que o meu destino futuro é consequência das minhas próprias ações, ora, eu vou ter o bom senso, ou pelo menos devo me esforçar para fazer o melhor possível, porque eu quero ser feliz, não é? Se eu caminho pelos desvios, pelos desatinos, pelas inconsequências, evidentemente, eu vou ter que resgatar isso tudo depois. Então eu estou atrasando o meu progresso. Mas e os atenuantes, Geraldo? Ah, sim. Aí entra a bondade divina. Existem os atenuantes porque Deus nos concede o tempo. Por isso que não há punição. A lei de causa e efeito, ela é educativa, ela não é punitiva. Ela não é de prisão, ela é de libertação. Então os atenuantes existem
no sentido de que Deus considera sempre a intenção do agente. Se nós temos boa intenção, isso vai ser levado em conta. Você vê até nos casos, como Allan Kardec aborda, do suicídio, do autocídio, que são questões gravíssimas, há atenuantes, porque vai ser levado em consideração a condição, a circunstância, as influências. Tem um caso que Allan Kardec cita aqui de um indivíduo que estava em depressão. Ele tinha um problema de depressão, que era uma questão até mesmo hereditária, entre aspas, que vinha de família e tal, e ele tomava medicamentos e acaba desistindo. A Sueli Schubert faz uma abordagem muito interessante, e o nosso presidente da FEB Godinho estava recordando isso, a questão dos 4 Ds, então seria, não necessariamente com essas palavras, mas esse é o conceito, os 4 Ds. O primeiro seria assim, um desencanto. A gente vai sendo levado a um desencanto, da vida, assim. Depois é um desestímulo, Você vai ficando desestimulado, não tem mais vontade, não tem mais interesse. E depois vem uma depressão, que você já está lá, olha, não me sinto capaz realmente, aí a desistência. Então são os 4 Ds aí de um plano, que poderia nos levar à derrocada. Então a desistência, geralmente o suicídio é um ato, de desistência. A pessoa desiste da vida, ela não quer seguir, não quer prosseguir, ou ela quer fugir. E no caso desse aqui que foi citado como, em decorrência de uma depressão, aos atenuantes, porque o indivíduo, às vezes, ele vai agir já num automatismo ou sem propriamente uma conexão com a razão. Evidentemente, ele tem responsabilidades porque, de certa forma, chegou àquele ponto. Mas ele vai ter o atenuante porque estava sob uma influência, sob uma perturbação, às vezes fora de si. Então, Deus, na sua bondade, considera tudo isso. Agora, o Código Penal da Vida Futura deixa claro, Ana, que todos nós responderemos pelo que estamos fazendo ou deixando de fazer, inclusive pelas nossas omissões, porque quando a gente não preenche um espaço, a gente dá guarida para que o mal preencha essa lacuna. E aí a responsabilidade é nossa também, quando a gente poderia ter feito alguma coisa em benefício, das pessoas que estão envolvidas em determinadas circunstâncias. Mas é bom ter o alento da esperança de que Deus, na sua bondade, Ele não quer, como está lá no texto evangélico, não quer a morte, do pecador, mas a do pecado. Ou seja, exterminar em nós o mal. E se nós somos malfeitores, que a gente possa gradativamente, pelo esforço próprio, pela luta cotidiana, com esse alento de um atenuante que a bondade divina nos oferta, da gente passar aos poucos para uma outra fase, alimentando cada vez mais o bem no nosso coração e conseguindo no futuro breve, esperamos, efetivamente sermos verdadeiros homens de bem. E voltando à questão do passamento e da perturbação, há também uma grande preocupação de que quando acordarmos, será que vamos encontrar com alguém que nós já conhecemos? Isso é um alento, olha que coisa linda, A gente tem tantos recados espirituais, tantas mensagens, é uma realidade. Os amigos espirituais, muitos deles parentes, que já nos antecederam no retorno à vida verdadeira, nos aguardam, nos recebem. Tantas informações da literatura, tantos casos da mediunidade, tantas revelações que a gente vê no dia a dia, inclusive nos grupos mediúnicos, de parentes mais bem preparados, que estão dando assistência já. São o que o Livro dos Espíritos chamam de anjos guardiães, mais voltados para familiares. Então seriam os espíritos familiares que nos protegem. Além daquele espírito amigo que a gente tem, que nos acompanha, quase que, digamos, numa dedicação assim, Claro que não é exclusiva, particularista, mas que dá uma atenção toda especial. Nós temos também esses anjos, digamos, esses espíritos mais bem preparados, da própria família consanguínea, que integra a família espiritual, que estão prontos e dispostos a nos receberem do outro lado da vida. Isso é um alento, é uma esperança, porque nós não estamos sós.
A gente sempre tem esses laços familiares do amor que se estendem e se dilatam cada vez mais, ainda mais entendendo a imortalidade da alma, né? Como a gente acredita, como não só um princípio, mas como uma certeza. Nós somos imortais e temos o alento de recebermos a assistência, o amparo dos nossos entes queridos, notadamente de familiares que já têm uma certa evolução. Mas, querido Geraldo, nós chegamos ao final do nosso programa e o Até Breve é teu. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando de assuntos tão atuais, tão oportunos, né, para o nosso aprendizado. Estou muito feliz, Ana, porque se a gente pode compartilhar alguma coisa que a gente está, digamos assim, aprendendo e tentando vivenciar, é um motivo de felicidade para nós. Eu espero que tenha sido útil para todos vocês também. E nós voltamos na próxima edição. Até lá! Você ouviu A Caminho da Luz.